pessoal, meu nome é Gisele, nós estamos aqui no último episódio da nossa série Valores em Série, para falar hoje sobre o valor Superamos Todos os Limites. E para falar sobre esse valor, nós trouxemos dois convidados especiais, a Mariana, que tem 1 ano de empresa, supervisora de nutrição animal, de trato, e o Edson, conhecido aqui como Danone, famoso Danone, que hoje é líder de manejo animal e está há 3 anos na companhia com a gente. Falar sobre superação de limites é falar sobre romper as barreiras, sonhar grande, ser melhor que ontem. Aqui na descrição do vídeo nós vamos deixar quais são os comportamentos que explicam esse valor, né, que fundamentam esse valor, e a descrição também do que ele representa aqui na Conforto. Vamos lá para o nosso bate-papo. Vou começar perguntando aqui para o Danone, que na verdade ao longo da sua trajetória ele teve momentos em que ele foi mais carimbado, ele recebeu advertência, foi considerado um colaborador difícil e hoje está aqui para contar para a gente dos limites que ele superou. Conta um pouquinho o que te trouxe até aqui, né, Danone? De colaborador, vamos dizer como o mercado diz, problema, porque é isso quando o mercado rotula, né? Para um colaborador destaque hoje. Bem, Gisele, é o que eu falo, né? Para tudo tem um significativo. Um dos maiores motivos, e foi um dos maiores superação para mim, foi ter ganhado a advertência. Porque através daquela advertência, eu tinha um líder superior a mim, que ele chegou em mim, me explicou o porquê. Aí eu olhei para dentro de mim e falei assim, pô, tá errado. Eu não estou seguindo a norma da empresa. Senão eu poderia até ser desligado, certo? Aí foi aonde eu comecei a me auto-superar. A ser cobrado, eu passei a cobrar. A se cobrar também, né? A se cobrar também. E tipo assim, eu levei de mim ter aquele valor. Ele me mostrou, chegou a me mostrar o senso de dono. Falou assim, pô, você não está seguindo a linha certa. Você tem que fazer assim. Se você querer crescer. Eu comecei a ver que eu tinha um grande valor dentro da empresa, eu tinha uma grande importância. Aí eu acabei me desenvolvendo, criando uma expectativa mais dentro de mim, de crescer e, graças a Deus, né, como se diz, virei um exemplo. Porque toda empresa tem aquela pessoa que dá trabalho, mas será que como se diz, o supervisor dele já tentou por ele, já chegou, conversou com ele, falou assim, não, se você melhorar assim, já deu alguma expectativa de mudança para ele? Foi isso que aconteceu comigo, sabe? Então, assim, hoje onde eu tô, eu acho que vem lá de trás superando e rompendo várias barreiras, sabe? Acho que é importante a gente começar com esse exemplo, porque muitas vezes a gente rotula um colaborador. E o bom colaborador, ele é feito de histórias difíceis. A gente erra, eu erro, a Mariana erra, os diretores também erram. E a gente conta muito menos dos nossos fracassos, né? E quantas pessoas boas, às vezes, no mercado a gente pode perder porque a gente não acredita, ou porque a gente não insiste, ou porque a gente não dá um outro caminho para aquele colaborador. A gente sempre soube, e falo como RH também, que o Danone era um colaborador muito talentoso, mas como pessoa, e todos nós estamos aprendendo, ele tinha seus aprendizados, vai continuar tendo outros, e está aqui hoje como exemplo, e provavelmente não, mas está representando muita gente, acho que todos nós, né, Danone? Porque, de alguma forma, todos nós fomos carimbados uma vez na nossa carreira. Não, realmente. Hoje, tipo assim, eu chegar no líder de manejo, talvez eu seja exemplo para muito e algum carimbado realmente para outros. Só que eu tenho que dar o meu exemplo, como eu já fui carimbado, tem outras pessoas que podem fazer por eu ter sido promovido de cargo, também querer levar para esse lado. Então eu tenho que, tipo, ter aquele velho jogo de cintura onde mostrar que todo mundo pode chegar onde eu cheguei e até mais além, sabe? Isso aí. E você, Má, conta pra gente, o que você superou para estar aqui hoje como convidada? Bom, Gisele, acho que eu tive que superar a mim mesma, né? Eu tinha algumas dificuldades quando eu entrei, eu percebi que não bastava eu ser tecnicamente qualificada para a vaga, mas que eu precisava desenvolver inteligência emocional. Isso significava aprender a lidar com os meus sentimentos, aprender a resolver conflitos, passar por situações de estresse, momentos difíceis e conseguir equilibrar tudo isso. Então foi um caminho que eu precisei trilhar e que eu tive a oportunidade aqui de aprender como que eu ia fazer isso. Acho que outra discussão muito importante para a gente levar para o mercado, né? Quando a gente fala de superação e desenvolvimento, a gente falou de valorizamos nossa gente,
no segundo episódio, a gente tem que criar pautas para falar também sobre saúde mental, sobre emocional das pessoas, porque as barreiras que a gente enfrenta no nosso dia a dia como profissional, seja na engorda do boi, na silagem, no próprio manejo com relação à vacinação adequada, o manejo do racional desse gado, ele também tem as superações dos nossos limites internos enquanto profissional, né? A gente como pessoa tem as nossas angústias, as nossas dificuldades e elas precisam ser colocadas à mesa, porque um profissional inteiro traz tudo isso para o nosso dia a dia de trabalho, né? Então, acho que a gente tem que falar um pouquinho mais sobre isso aqui e nós vamos falar hoje. Danone, como é que você despertou esse valor de superação na equipe? Você até falou que hoje é um exemplo para outras pessoas que por algum momento também tiveram, vamos dizer, a sua derrapada, né? Que faz parte do processo, faz parte da vida profissional de todos nós. Hoje, conta pra gente como é que você tem despertado isso nas pessoas. Tipo assim, eu trazendo aquela importância, aquele medo que todas as pessoas tinham. Tipo assim, eu tenho medo de ligar um computador, talvez eu não dou conta. Então, assim, o que eu trouxe para dentro da minha gente, que eu falo, minha gente são os colaboradores que eu tenho hoje junto comigo, que eu sou líder de 5. Mostrar para ele que ele pode superar aquele limite e aquele medo que ele tem de ligar um computador, preparar um computador, criar uma apartação, criar a iniciativa de ser um líder, passar por mim. Porque, tipo assim, a pessoa para querer crescer, a outra tem que dar oportunidade para ela crescer, sabe? E o que eu trago para eles? Que eles também têm a voz de falar, opa, vamos fazer assim, assim, que dá certo. Não custa nada tentar. Se der errado, nós tenta de novo. Nós vamos superar cada dia mais. Por quê? É errando que aprende, mas não pode eu falo para eles, não como se chama? Persistir com erro, sabe? Eu tenho um colaborador mesmo que é de exemplo, Carlos Eduardo, Maranhão. Tinha medo de pegar um computador. Hoje mesmo ele sabe preparar um computador, ele chega, organiza, fala, Maranhão, você vai fazer isso, isso e isso, organiza para mim aí, e eu vou criar de outras áreas. Então, ali ele vai fazer como se fosse eu, como que eu queria fazer. Então, aquilo ali para mim, ele já superou um limite e mostra para todos que não é uma dificuldade imensa, sabe? Então, eu estou despertando isso para todos. Eu tenho 2 colaboradores lá também, novo, tá com 1 mês e meio, 2 meses, e estou mostrando para eles, não é porque eles têm 2 meses que eles vão ser os últimos a ser. Se um tem um desenvolvimento maior, eu vou pôr naquela área onde ele desenvolve e aonde passar para outro tem mais dificuldade. E assim, um ajudando o outro, sabe? Senão para engrenagem, né? Como se diz, para engrenar. Funcionar. Então, sim. hoje você está acreditando nessas pessoas que trabalham com você está sonhando grande junto com elas, você está despertando exatamente aquilo que você tem dentro de você junto com o seu time. É Sim. isso. Sim, porque não adianta eu querer crescer se eles não querer também, sabe? Então, para mim, ir mais além, eles também têm que ir mais além, porque se um puxar para trás, não vai ficar menos um, e menos um sobrecarrega todos. E o bom líder é aquele que faz as pessoas crescerem, né, Danone? Você já conseguiu entender isso. O bom líder é aquele que faz outro como líder, né? Exatamente. O que fez você virar a chave, Mariana, e ter toda essa superação que você teve? O primeiro ponto foi a minha vontade de continuar trabalhando aqui. Eu sinto muito orgulho de estar aqui na fazenda. Então, meu primeiro passo eu quero ficar aqui, então o que eu preciso fazer? Então, eu comecei a pensar quais eram as ferramentas que eu podia usar para mim poder desenvolver a minha inteligência emocional e estar mais preparada para as situações que a liderança exige, né? Então, eu fiz um curso de inteligência emocional, que foi até indicação da Gisele, muito bom o curso. Comecei a ler livros a respeito do assunto, então comecei a estudar, começar a ler o que tinha na literatura a respeito. E também comecei a fazer algumas sessões de terapia, que foram fundamentais para me desenvolver, para me sentir segura, para me sentir preparada e ver que todos aqueles monstros estavam na minha cabeça, não no meu dia a dia. Interessante, a gente tem que colocar na mesa, né? A gente volta a falar um pouco aqui sobre saúde mental, que a Mariana abordou um pouquinho na superação dela aí na primeira pergunta que eu fiz para ela. Isso não pode ser mais um tabu no mundo corporativo, no mundo que a gente vive hoje.
A verdade é que a gente está o tempo todo habituado a contar o quanto a gente é bom, o que a gente fez de legal, e a gente não conta muito os bastidores e o outro lado que fez a gente chegar, né, no desempenho que a gente tem, ou no ponto de equilíbrio emocional que a gente tem. Então a Mariana teve uma trajetória nesse ano de muita luta e muita luta interna, e essa superação veio primeiramente, como ela disse, com a paixão, estar aqui, com a vontade, mas eu falo que ela tem sido aqui uma das líderes de destaque na Conforto, uma das gestoras, eu falo gestores e gestoras de ambos os gêneros, porque ela estava mais disposta a fazer essa caminhada, e as empresas às vezes estão menos dispostas também a reconhecerem que as pessoas, elas são humanas e erram, se emocionam, sofrem. A gente está aqui tentando trabalhar nesse processo também. A Conforto está aprendendo a fazer isso melhor. Acho que uma coisa importante também, Mariana, para se entender, o fato de você ser mulher, você sentia que você tinha que superar mais limite que os outros? Sim, não tinha nada a ver com a empresa e sim comigo mesmo. Eu me sentia muito desafiada por estar num ambiente amplamente masculino e achar que eu necessitava entregar mais, o que não era verdade. Então, todo esse processo de estudo de inteligência emocional me fez enxergar que eu era tão capacitada e tão qualificada quanto os meus colegas. Então, que esse medo, ele mais uma vez existia somente na minha cabeça. E graças a Deus eu já consegui ultrapassar essa barreira, vencer esse limite. Hoje eu me sinto preparada, eu não tenho dificuldade. Já começo a aprender com os meus erros e com as situações difíceis do dia a dia, sempre encontrando um equilíbrio para que eu possa vir trabalhar todos os dias bem. E interessante que quando a gente fala às vezes da mulher no agro, tem-se muito o estigma de fato de que a mulher tem que se provar muito mais. É claro que muitas coisas não são apenas rótulos, né? A gente não pode falar pela realidade de todas as mulheres do agro. A gente sabe que existem inúmeras dificuldades, mas a gente tem feito um caminho aqui, uma jornada vamos dizer, de inclusão para que as mulheres tenham a mesma voz, sejam aceitas, tenham cargo de liderança e sentem-se à mesa junto com os homens, em pé de igualdade, como estamos nós três aqui hoje nessa oportunidade. O que vocês deixam de recado, para a gente fechar aqui nosso episódio, para quem está nos assistindo, que está começando a jornada no agro, seja na Conforto, em qualquer outro mercado, outra empresa do mercado, sobre a superação dos limites? O que vocês podem deixar de mensagem? Eu deixo o seguinte, eu como fui aquele exemplo que chegou do errado, passou por certo, cheguei, ser hoje, graças a Deus, um líder. Se a pessoa já tentou aquele funcionário que já fez algo errado, já chegou, conversou, explicou para ele, mostrou a linha, as medidas da fazenda, tudo assim, de qualquer outra empresa, e já propôs o caminho certo para ele. Será que, eu fico assim, pensando, será que todas as empresas deu oportunidade para uma pessoa que foi errado como eu? Então, assim, a dica que eu dou é para quem tiver um funcionário ruim, um funcionário que seja mal visto, chega, conversa, não custa, né, a gente tentar. Ninguém é ruim o tempo todo, não desistam das pessoas. Esse é o recado do Danone, é isso, Danone? Justo, isso mesmo. Eu acho que um ponto importante é acredite em você, busque as ferramentas que você precisa para se desenvolver, se é apoio, se é um curso, se é estudo, e a partir desse momento comece a se esforçar. Não vai existir vitória, você não vai ter um alto desempenho se você não se esforçar, e isso é diariamente. No meu caso, o meu esforço era comigo mesmo, então se esforce e acredite em você. Bom demais, inspirador demais essas pessoas que estão aqui com a gente. Obrigada pela entrevista, pelo bate-papo e por estarem aí se dando para Conforto, se dedicando e superando os limites de vocês e do nosso negócio. Eu que agradeço, Gisele, por ter essa oportunidade, que tenha mais vezes. Vai só se abrindo mais. Eu fico grato e cada dia mais vamos superar nosso limite. Eu também agradeço pela oportunidade de dar voz a esse assunto que você disse que é pouco falado sobre inteligência emocional e a oportunidade de também estar aqui servindo de exemplo para outras pessoas. Eu orgulho demais desses dois. Bora lá, obrigada pessoal. Até a próxima temporada, no próximo ano. Nos aguardem. Um abraço.